Tá bom, eu sei que esse não é o maior desafio do mundo, ser o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel. Talvez seja até um pouco fácil, mas vamos falar um pouquinho sobre o Thanos, esse que pra mim é o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel, com certeza. Eu sou o Danilo, esse é o canal Os Mestres do Universo e hoje a gente tá aqui pra bater um papo sobre o porquê o Thanos se tornou, com esse Vingadores Guerra Infinita, o vilão mais foda do universo cinematográfico da Marvel. Não, isso não é um desafio muito grande, a Marvel apresentou péssimos vilões pra gente nesses últimos 10 anos, alguns vilões muito ruins, mas o Thanos consegue se destacar de todos os outros, até mesmo dos bons, como o Killmonger ou o Loki, ele consegue se destacar deles, ficar ainda um passo acima desses vilões e ser o maior vilão desse universo cinematográfico da Marvel, com certeza, e a gente vai bater um papinho sobre isso, sobre como a construção do Thanos nesse Vingadores Guerra Infinita faz ele ser esse maior vilão da Marvel. Uma coisa importante, galera, esse vídeo vai ter spoilers de Guerra Infinita, então se você não assistiu o filme, para analisar esse Thanos eu preciso analisar o que ele fez, então vai ter muitos spoilers nesse vídeo, então se você não assistiu Guerra Infinita e não quer ouvir spoilers, talvez seja melhor você não assistir esse vídeo, beleza? Antes de começar, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o seu like no vídeo, ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, essa inscrição e esse like, e aqui na descrição tem uma playlist de como você começar a ler quadrinhos. Então se você não sabe muito bem por onde, se você começou a conhecer o universo da Marvel e quer se aprofundar nos quadrinhos, é só clicar nessa playlist que você vai ter tudo lá que você precisa. Em Guerra Infinita, a origem do Thanos não foi muito abordada, né? Não foi muito falado sobre a origem dele. Comenta um pouco sobre o que aconteceu em Titã, mas não fala sobre o Thanos criança ou sobre o que transformou o Thanos nesse ser que quer destruir metade do universo. Fala muito pouco sobre isso. Nos quadrinhos, a origem do Thanos ela é abordada de uma forma diferente, de uma forma muito mais pesada e construtiva. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, clica aqui no card que vai estar para você o guia de quadrinhos do Thanos. Então lá eu falo bastante sobre a origem dele, mostro alguns quadrinhos que vai fazer você entender um pouco mais e falo um pouquinho da história dele através dos quadrinhos. As motivações são diferentes, o que aconteceu com ele na infância é apresentado nesse guia e lá você vai entender muito mais sobre o Thanos. Aqui a gente vai falar só sobre o Thanos do universo cinematográfico. A gente vai esquecer um pouco dos quadrinhos e abordar só o Thanos desse universo cinematográfico da Marvel, beleza? E uma das coisas mais difíceis pra mim, quando eu avalio os universos cinematográficos, tanto da Marvel, quanto da DC, quanto qualquer outro que adapte algo de livros ou de quadrinhos, é criar um vilão com motivação e criar um vilão tão bom quanto é lá nos quadrinhos. O Thanos é um dos maiores vilões da Marvel nos quadrinhos, então ele é um vilão muito grandioso. Adaptar isso pro cinema era muito difícil, e os irmãos Russo conseguiram fazer isso de uma forma muito foda. Primeiro porque eles construíram uma motivação para esse Thanos que é muito plausível. É um cara que deve ter estudado um pouco de niilismo, alguma coisa mais ou menos nessa área, como foi nos quadrinhos, deve ser isso mais ou menos, e ele chegou a essa conclusão de que destruir metade da população, destruir metade dos seres do universo iria trazer esse equilíbrio ao universo. O universo iria continuar coexistindo de uma forma saudável. Como eu falei na minha crítica sem spoilers do filme, é uma motivação um tanto quanto clichê. Vários filmes já abordaram essa motivação, mas é legal ver um ser intergaláctico pensando dessa forma. Isso é bem bacana e eu gostei muito de enxergar isso no Thanos. Sem falar que essa construção ela é muito mais forte quando você vê o que aconteceu com o planeta dele. Ele apresentou essa ideia para os seres do planeta dele que não concordaram e o planeta dele acabou sendo destruído. Depois disso, o Thanos decide que ele vai se tornar o ser mais poderoso do universo e vai fazer isso com o universo todo, independente de quem queira ou não. Então isso aqui apresenta pra gente essa motivação que o personagem cria. E é um personagem que, apesar de ser sim um maluco, um titã louco como ele é, e querer destruir o universo inteiro, tem sentimentos, tem uma construção de personalidade desse Thanos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que vai construindo um personagem, um ser muito, muito foda. Uma das coisas que fazem com que um vilão seja um vilão grandioso e seja um vilão foda é o medo que ele impõe, é a ameaça que esse vilão impõe. A abordagem dos irmãos Russo pro Thanos consegue fazer isso de uma forma muito foda, cara, porque em 5 minutos de filme nós já vemos o Thanos matando o Loki e dando uma surra no Hulk. Então a gente ali já enxerga o tamanho do poder desse cara.
como esse cara é foda, como esse cara pode ser uma grande ameaça pra todo o universo. Porque, cara, a gente tá falando do Loki, que é um deus, a gente tá falando do Loki, que é um cara que deu trabalho pros Vingadores desde a sua primeira aparição, pro Thor lá no primeiro filme do Thor, pros Vingadores no primeiro Vingadores, depois continua dando trabalho pro Thor. É um personagem muito foda. Então o Thanos chega e com 5 minutos de filme já matou o Loki, já matou o Heimdall e já deu uma surra no Hulk. Dois dos personagens mais poderosos desse universo da Marvel já tinham sido destruídos na mão do Thanos. E cara, isso mostra o quanto esse ser é incrível, o quanto ele é poderoso. E além do medo do próprio Thanos, nesse filme nós temos os capangas do vilão, que são muito amedrontadores também. Naquele momento após a morte ali do Loki, Thanos divide a Ordem Negra, manda uma parte pra pegar a Joia do Tempo com o Doutor Estranho, uma outra parte pra pegar a Joia da Mente com o Visão, e ele vai buscar encontrar a Joia da Alma. Então a gente tá falando aqui de um cara que confia tanto na Ordem Negra, confia tanto nos seus soldados, que ele manda os caras sozinho pra Terra, porque ele acha que vai ser suficiente, só esses caras vão lá e vão conseguir as joias que ele precisa. A Ordem Negra é feita de uma abordagem muito bacana. Claro que alguns mais do que o outro. Falso de Ébano é muito foda nesse filme. Fiquei muito puto quando ele morreu. Espero que ele não tenha morrido. Espero que ele volte aí de alguma forma. Mas ele é um personagem muito foda. É a construção dele, a forma como ele fala, a forma como ele apresenta o Thanos, a forma como ele apresenta o que eles estão fazendo e que todo mundo deve se curvar ao Thanos e tal. É muito incrível esse personagem, cara. Foi feito de uma forma muito legal e é um dos principais da Ordem Negra, sem dúvida nenhuma. Depois a gente tem a Próxima Meia-Noite, que tem algumas lutas legais e meio que lidera ali o outro núcleo da Ordem Negra, mas eu senti muita falta do Corvus Glaive, cara. O Corvus Glaive nos quadrinhos é o braço direito do Thanos. É ele que ajuda o Thanos a traçar as estratégias do que vai acontecer. Eu senti um pouco de falta do Corvus Glaive ter um papel um pouco mais importante. Ele simplesmente apanha ali no começo do filme, depois ele aparece lá no final, finge de morto pra aparecer e buscar a Joia do Visão. Achei que foi um personagem que poderia ser abordado de uma forma muito diferente, porém ele é muito poderoso, então talvez eles deram uma nerfada nele pra deixar a luta um pouco mais equilibrada. Mas sem dúvida nenhuma a Ordem Negra ajuda nessa construção de um vilão incrível que o Thanos é. E nesse momento do filme nós já temos estabelecido quem o Thanos é e o quanto ele é poderoso, o quanto ele é amedrontador, e nesse momento nós somos apresentados a um outro lado do Thanos. Após torturar a Nebulosa pra conseguir que a Gamora entregasse essa Joia da Alma, até ali a gente só enxergou o lado vilanesco do Thanos, até ali a gente só enxergou o lado horrível do Titã Louco. Ele vai em Vormir buscar a Joia da Alma e naquele momento a gente tem essa construção da relação do Thanos com a Gamora. A gente é apresentado a como que o Thanos conheceu a Gamora, como que ele pegou ela pra criar, como que ele cuidou dela como realmente uma filha. E isso é muito incrível, cara. Quando a gente tem aquele encontro ali com o Caveira Vermelha, que é o guardião da joia, e ele diz que o Thanos precisa entregar algo que ele ama, a gente vê a Gamora dizendo que ele não ama nada, então ele não vai conseguir a joia. Quando o Thanos vira chorando, a gente sente a dor desse vilão, cara. A gente sente o quanto pra ele tá sendo difícil fazer aquilo, mas que o ideal dele é maior do que o próprio amor dele, é maior do que a dor que ele sente. Ele não tá nem aí pra dor que ele vai sentir, ele vai passar por isso, mas ele vai chegar no ideal dele. E velho, isso é de se admirar, assim como ele admira quando o Peter Quill atira na Gamora, mas ele transforma a arma em bolinhas ali, e também quando a Feiticeira Escarlate mata o Visão. Ele admira isso porque ele sabe o quanto isso dói, ele sabe que ele vai precisar fazer isso em algum momento, e quando ele mata a Gamora, cara, que cena foda, que começa a criar a empatia mesmo do público com o Thanos, né? Você acaba olhando para aquele vilão com outros olhos, e cara, isso é muito difícil de se criar com um vilão, e os irmãos Russo conseguem fazer isso de uma forma muito foda. Esse momento em que o Thanos chega próximo da gente, em que o Thanos se aproxima da gente, e que a representação do amor dele nesse filme não é um amor que ele tem pela morte, como é nos quadrinhos. Quando você vê o guia de quadrinhos do Thanos, você vai entender. É o amor pela filha dele. Eu acho muito mais plausível esse amor pela filha. Continuar retratando o Thanos como um ser que ama, mas aqui um amor pela filha, que ele decide sacrificar pelo ideal dele. Isso é muito, muito incrível. E aqui a gente tem essa construção, continuando essa construção do Thanos até ele chegar no final como um vilão muito foda, já totalmente construído nesse universo. E
pra coroar toda essa construção de vilão que os irmãos Russo fazem, nós temos o Josh Brolin fazendo um trabalho fenomenal como Thanos, cara. A gente esquece que o Thanos é um bonecão de CGI. Claro que tem ali todas as expressões, mas no final ele é um boneco de CGI, mas a gente esquece isso. A gente consegue criar empatia com o vilão, a gente consegue criar um laço com esse vilão, e as expressões do Josh Brolin em cada momento, aquele momento que ele tá com a Mantis, que a Mantis invade a mente dele, e você vê as expressões de dor dele, as expressões de aflição, cara, que trampo foda que o Josh Brolin fez nesse filme. A voz dele é imponente, então quando o Thanos fala você já sente medo só da voz. É muito incrível, cara. O trampo que o Josh Brolin fez aqui, o amor que ele dedicou a esse personagem é uma coisa de se admirar, e isso também ajuda nessa construção de um vilão. Assim como quando a gente assistiu lá em 2008 o Coringa de Heath Ledger, que não só a história do vilão era muito boa, mas o próprio Heath Ledger dava uma atuação que coroava de uma forma fantástica aquele vilão. Aqui o Thanos também consegue fazer o mesmo, e por mais que você não concorde comigo, eu consigo comparar os dois, consigo equiparar os dois. Talvez o Thanos consiga chegar próximo, talvez o vilão que mais se aproximou do Heath Ledger como Coringa seja o Thanos. O Heath Ledger pra mim ainda talvez continua como o maior vilão dos filmes de super-herói. Quando a gente fala de quadrinhos mesmo, de vilão de quadrinhos representado no cinema, eu acho que o Thanos consegue ser um pouco maior. O Heath Ledger, ele é um excelente vilão de filmes baseados em quadrinhos, mas ele não é o Coringa dos quadrinhos. Em adaptação mesmo, fiel, eu acho que o Thanos consegue ser um vilão maior que o Heath Ledger nessa questão. Entendam, nessa questão, e principalmente entendam, essa é só a minha opinião, cara. Você pode discordar, você pode comentar aqui embaixo que você não concorda, mas vamos fazer isso com um pouquinho de cabeça e não como idiotas balbuciando em bando, como diz a nossa professora Minerva McGonagall lá em Harry Potter. E por último, as lutas, cara. Desde a primeira luta do Thanos com o Hulk, lá no começo do filme, a gente já entende o quanto ele é forte. A forma que ele desvia dos golpes e acerta como quase um lutador de boxe ali. Em todas as lutas do Thanos ele consegue ser fenomenal, cara. Ele consegue ser muito foda. Naquela luta depois em Titã, então nem se fala. Pra mim a melhor luta disparado do filme. A forma como ele enfrenta todos os Vingadores. A hora que ele puxa a lua e acerta no Tony Stark é fenomenal. A forma que ele luta de uma forma limpa. O Thanos é um vilão limpo, é um vilão que vai lá, mata, faz o que tem que fazer, mas não faz ninguém sofrer. É difícil você encontrar um vilão tão foda nesse quesito de ir lá, fazer o que tem que fazer, matar a pessoa e simplesmente isso. Aquele momento que o Thor taca o machado e acerta no peito dele, pra mim, é um momento em que o Thanos tava dando uma última chance pra vencerem ele, tá ligado? Porque, cara, ele queria fazer aquilo, mas tava machucando tanto ele destruir o universo inteiro, que ele ainda dá uma última chance. Porque se ele quisesse, ele transformava o machado do Thor em bolinhas também, e ponto. Mas não, ele dá essa última chance, e tanto que ele diz pro Thor: você deveria ter acertado na minha cabeça, não no meu peito. Ele estala os dedos e metade do universo se vai. Um vilão incrível. Thanos, o maior vilão desse universo cinematográfico da Marvel e sem dúvida nenhuma um dos maiores vilões de todo o universo de quadrinhos que foi adaptado para o cinema. Um vilão muito foda, cara. Que construção de vilão, que construção de personagem incrível. Pro futuro tem muita coisa que pode acontecer, a gente já tem várias teorias. Assiste o Boteco Nerd pra você ver algumas, assiste o meu vídeo de cena pós-créditos da Marvel pra você também ver algumas. Então a gente tem algumas teorias do que vai acontecer no futuro, tá nos outros vídeos, beleza? Por hoje é isso, falando um pouquinho desse vilão foda que o Thanos é. Deixa nos comentários o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda. Comenta aqui, a gente gosta de conversar, a gente gosta de conversar de uma forma inteligente pra gente discutir quem é esse vilão que o Josh Brolin nos apresentou com o Thanos, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo nas redes sociais pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e a crescer. Um abraço pra todos vocês e até a próxima.